Fala galera, boa noite, Rafael. E aí pessoal? E aí gente, vamos começar aqui. Boa noite, Ju. Começar o nosso papo hoje, nossa aula ao vivo. Guerras mundiais. Vamos falar um pouco sobre cenário do conflito mundial. Oi, Natália. Saudades. Como é que tá a preparação? Espero que firme e forte. Gente, então vamos começar já, porque hoje o conteúdo é longo, né? É muita coisa que eu vou falar. Falar um pouco sobre guerras mundiais, tá? É, falar um pouco da primeira, né, guerra, da segunda guerra também, mas fazer mais um geral aí sobre esses conflitos, tá bom? Esses conflitos mundiais, guerras mundiais, tá bom? Então vocês podem interagir também se vocês desejarem. E a gente já vai começando, tá bom? Porque é muita coisa e eu não posso me estender demais, tá certo? Então, gente, é uma aula breve, introdutória sobre as guerras mundiais, né? O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. Pelo menos destacar os pontos que são mais importantes, mais significativos para a gente compreender esses dois grandes momentos históricos. É claro que é muito difícil, né, eu tratar de duas grandes guerras, dois grandes acontecimentos com muitas variáveis, né, de forma tão instantânea. Então, qual é o meu objetivo? Fazer uma espécie de revisão daqueles principais pontos para a gente entender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, é claro, comentar um pouco também sobre o cenário mundial durante essas guerras, né? E como isso se aplica hoje. Existe muita coisa que acontece no dia de hoje, nos dias atuais, que a gente pode entender, né? Partindo do pressuposto que a gente entende a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ter uma noção melhor do mundo que a gente está vivendo e dessas tensões, né? Que, por exemplo, hoje saiu a notícia que os Estados Unidos, o governo fechou o consulado chinês, né, na região do Texas. Então, isso tem um impacto político e econômico muito grande, né? E desde o final do ano passado, que existem muitas notícias que tratam da possível guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Será que isso vai acontecer? O que é que os especialistas falam sobre isso? Então, entender a Primeira Guerra e entender a Segunda Guerra, pelo menos nos aspectos mais introdutórios, nos faz muito bem para a gente entender o mundo atual e essa falada aí, iminência de uma terceira guerra mundial, tá certo? Então, o meu objetivo é esse: tratar especificamente da primeira, falar um pouco da Segunda Guerra Mundial e tentar fazer uma ligação, um link, né, com esse possível cenário de Terceira Guerra Mundial que eu adianto para você, os especialistas em relações internacionais, em conflito, eles não acreditam, né, nessa possível Terceira Guerra Mundial, pelo menos nessas proporções que a gente imagina. Mas vamos lá, então, o que é que a gente precisa entender para a gente manjar assim dos principais pontos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Veja, primeiro, o que é uma guerra mundial? Uma guerra mundial é uma guerra que envolve as principais potências de todo o mundo, tá certo? Não significa, é óbvio, que todos os países do mundo estão em conflito, mas você tem declarações de guerra aberta, né? Declaração aberta de guerra das principais nações do mundo. Então, na época aí da Primeira Guerra Mundial, né, a partir de 1914 e da Segunda, de 1939, você tem o envolvimento das grandes nações capitalistas, né? De modo geral, você tem a França, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, o Japão, a Rússia, são as maiores potências mundiais. A Alemanha, obviamente.
e que declaram guerra. Então isso é uma guerra mundial, né? A Primeira e a Segunda Guerra tiveram as maiores potências do mundo, as potências que tinham a maior tecnologia bélica, né? O maior desenvolvimento econômico aí guerreando, tá certo? Isso é uma guerra mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela... Boa noite, Valesca. A Primeira Guerra Mundial, ela vai de 14 até 1918. A segunda vai de 39 até 45. São guerras diferentes? A primeira coisa que eu diria a isso obviamente que são guerras diferentes. Entretanto, muitos historiadores acreditam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é uma continuidade da Primeira, tá certo? Eric Hobsbawm, por exemplo, um grande historiador britânico, já falar isso, né? Que a Segunda Guerra seria uma espécie de extensão da Primeira. Primeira coisa para a gente compreender esses conflitos mundiais é entender esse grande bloco, tá certo? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje. Primeiro, eu defini o que é uma guerra mundial, né? A gente já sabe disso. Segundo, é criar esse grande bloco aí na sua cabeça, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E entender essa perspectiva histórica aí, né? Que nós temos, da Primeira até a Segunda. E que grande bloco é esse? Você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem o chamado período entre guerras, né? No meio, obviamente, e a Segunda Guerra Mundial. Quais são os temas que perpassam esses dois grandes conflitos mundiais? O imperialismo, né? As nações que queriam se afirmar. Então, o tema do nacionalismo exacerbado, por exemplo, já é conhecido, tenho certeza de vocês, é um tema que perpassa da Primeira até a Segunda Guerra Mundial. Tá? O imperialismo na Primeira, com nações como a Grã-Bretanha, né? Colonizando regiões da África e Ásia, que eu vou detalhar daqui a pouco, e o nacionalismo exacerbado, por exemplo, nazista e fascista, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou primeiro falando desses temas transversais, né? Você tem o imperialismo, o nacionalismo exacerbado. Esses dois temas estão presentes na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial. Qual o segundo tema que você tem aí perpassando pelos dois conflitos? A corrida armamentista, né? Tanto na Primeira como na Segunda, você tem uma disputa por aprimoramento bélico muito forte. Na Primeira, você tem a chamada paz armada, tá certo? A paz armada era o quê? Era um momento em que as nações estavam aí, entre aspas, de boa, né? Tava todo mundo na sua, mas estavam mesmo assim em corrida armamentista. Ou seja, quem tivesse mais capacidade bélica ia ditar as coisas como elas iriam acontecer. Então, vamos lá. Primeiro tema, imperialismo e nacionalismo exacerbado, presente nas duas guerras mundiais. Corrida armamentista, nas duas. Na primeira você tem a corrida armamentista, por quê? Porque as nações, a partir da conferência, né, a chamada Conferência de Berlim, o que é que você tem? Uma divisão dos territórios africanos sem a África aceitar isso. Né? Então, Inglaterra, França, Bélgica, os países vão discutir ali, vocês já devem ter visto imagem desse sentido, né? As grandes potências dividindo a África como uma fatia de pizza, e aí desejoso de que você vai ficar com qual região. Né? Então, a corrida armamentista era para isso. Aconteceram muitas disputas territoriais pelo continente africano, por causa do neocolonialismo, tá certo? Então, o imperialismo está presente, a corrida armamentista está presente. Por quê? Porque você se prepara para defender as colônias que você tem, seja na África, seja na Ásia. Então, apesar de estar tudo na paz, tudo na tranquilidade, né? Não, tudo bem. E aí, França, beleza? Tudo certo aí? Tudo certo, Inglaterra, né? Tudo certo, Grã-Bretanha, mas está todo mundo armado, tá certo? Porque se houver alguma tentativa de disputa de poder e de domínio colonial ali na região, você vai acionar a sua força militar, tá certo? Então eu estou dando um geral para a gente depois ir para o específico, tá certo? Você tem
temas que perpassam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Imperialismo e nacionalismo exacerbado na Primeira e na Segunda, corrida armamentista na Primeira e na Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, eu estava falando da corrida armamentista na Primeira, né? Pessoal, a corrida armamentista da Segunda Guerra Mundial é claro que é muito pior, né? E aí você sabe do que eu vou falar. Eu vou falar de quê? Eu vou falar do ápice da corrida armamentista, que foi a bomba nuclear, tá certo? Armas nucleares, né? A Hiroshima, Nagasaki, né? Ou seja, o ápice da corrida armamentista que existe na Segunda Guerra é a bomba nuclear. E é a bomba nuclear que acaba com a guerra. Não tenha dúvida disso, tá certo? O Japão, ele não se rende, tá certo? O imperador japonês não está disposto a se render. Só há uma rendição japonesa após o lançamento da primeira bomba e o imperador japonês pedir ao povo que o povo se renda 2 vezes. Que o povo japonês não está disposto a se render. Então, o ápice da corrida armamentista é essa nova fase que nós vivemos hoje, que é uma fase de guerra nuclear, tá certo? É uma fase de destruição em massa, né? Em segundos você destruiria uma grande área e muitas pessoas e prédios inteiros, né? Quando a gente está falando sobre isso em sala de aula, eu sempre falo que a explosão era tão grande e rápida que em algumas calçadas de algumas cidades a sombra ficava projetada, a sombra da pessoa. E o fogo que queimava, aquela combustão, era tão poderosa que ela chegava a sugar os sapatos das pessoas, sugar crianças, né, que estavam nos braços dos pais. Era uma situação realmente catastrófica. Então, você tem corrida armamentista, tá certo? Tem. Inclusive o exército alemão, ele era tão poderoso, né, com um investimento bélico tão grande, que ele ficou aí reconhecido nos primeiros anos da Segunda Guerra como o exército mais poderoso do mundo. E era quase impossível vencê-lo. Então, veja a atenção aos temas transversais que estão presentes nessas guerras mundiais, tá? O imperialismo, ou seja, esse nacionalismo exacerbado, né? A corrida armamentista, tá certo? Um terceiro tema que nós temos é o quê? É a expansão territorial, tá certo? Tanto na Primeira Guerra como na Segunda, você tem uma expansão territorial muito significativa, tá certo? Na Primeira Guerra Mundial, você tem a expansão territorial na África e na Ásia, tá certo? Com os domínios coloniais, tá certo? Você tem aí o pós-revolução industrial, um desejo de expansão muito significativo, né? Para a África e para a Ásia, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial você tem, claro, a expansão de Hitler, né? A maior justificativa de expansão territorial de Hitler, ela é qual? Ela é o arianismo, né? Ou seja, aquele chamado espaço vital. Hitler ele acredita que, por ser ariano, por ser puro, ele tem essa possibilidade de dominar e de expandir e criar um novo império germânico, né? Uma nova sociedade alemã ariana, tá certo? Então, essa expansão de Hitler é que vai fazer Churchill, né? Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, lá da Inglaterra, óbvio, né? Dizer a todos aqueles que fazem parte do Ocidente, né? Ao mundo ocidental, que Hitler não vai parar e que é preciso agir, né? Fazer alguma coisa para deter Hitler. Por isso que Churchill é aí o grande personagem da Segunda Guerra Mundial que lutou contra o fascismo. É alguém que de fato lutou contra o fascismo, tá bom? Então, eu destaco aí basicamente esses 3 temas transversais que perpassam pela Primeira e pela Segunda Grande Guerra Mundial, ou seja, o imperialismo, tá certo? O nacionalismo exacerbado, né? Essa ideia de expansão a todo custo, a corrida armamentista, tá bom? Que você encontra muitas questões e isso é um tópico muito presente, essa questão do armamento bélico e a expansão territorial com destaque para Hitler
com o arianismo, ou seja, aquela percepção do espaço vital, tá certo? Então, sem dúvida são temas que você pode encontrar e são temas presentes aí quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial e de Segunda Guerra Mundial, tá certo? Via de regra, por que as guerras mundiais acontecem? Ou pelo menos aconteceram? Por esses motivos, tá certo? Ou você deseja uma expansão territorial, um domínio colonial de outras regiões, tá certo? Explorar de fato, né, outras regiões aí, ou você deseja se sobrepor nacionalmente, a soberania nacional. Quando a soberania nacional está em destaque, é, é muito problemático, né? Como eu ia dizendo agora, China e Estados Unidos eles protagonizam essa soberania nacional. Na verdade, é uma corrida para estar no topo. Há uma projeção de que a China possa ultrapassar os Estados Unidos até 2025, né? Em economia mundial, de fato, em ser mais rico, mais poderoso. Então essa corrida aí da soberania nacional, né? A exaltação da nação, isso sem dúvida é palco para as guerras mundiais, tá certo? Então, gente, esse é o cenário. Aí eu vou agora, depois de falar dos principais tópicos que estão presentes na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eu vou criar uma linha do tempo aqui com vocês agora na Primeira até a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Por que ela acontece? São diversos motivos que levam a Primeira Guerra Mundial a acontecer, tá bom? Você tem, como eu já falei, a problemática ali na divisão de territórios na África e na Ásia, tá certo? Por conta do neocolonialismo. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma disputa de poder muito significativa e vai gerar corrida armamentista, tá bom? Vai gerar corrida armamentista. Mas o que de fato gera assim a Primeira Guerra Mundial é o conflito são os conflitos nos Balcãs, na região dos Balcãs. Você tem essa parte um pouco assim penosa, mas você tem ali na região dos Balcãs, né, no centro europeu ali, um pouco mais abaixo para o sul, naquela região ali que a gente chama de Balcãs, né, aquela região Croácia, toda aquela região ali da Bósnia, né, Tchecoslováquia, aquele território ali havia uma disputa muito grande, que o Império Austríaco tinha uma influência muito grande, especialmente na Sérvia, tá certo? Quando fica mais específico e mais detalhado que isso, tende a complicar, pelo menos eu percebo isso na minha experiência, tá certo? Aqueles que vão responder questões de prova de Primeira Guerra Mundial, eles têm uma complicação muito grande em entender isso. Então, como é que eu gosto de explicar essa situação ali dos Balcãs? Disputa territorial. Disputa territorial. Porque o que acontecia na época era um desejo de imperialismo. Você tem o Império Austro-Húngaro, de certa forma, dominando a região dos Balcãs, da Sérvia especialmente, né? E a Rússia, ela tem aquela ideia do pan-germanismo, né? Do pan-eslavismo, tá? Dos países eslavos. Então a Rússia não está muito contente com esse domínio austro-húngaro ali na região. Até que acontece a morte, né, daquele famoso Francisco Ferdinando, né, o arquiduque, que vai assumir o trono austríaco. Ele é morto, ele e a esposa, por um extremista da Mão Negra, e isso gera um estopim ali de um conflito na região dos Balcãs, né, envolvendo Rússia, envolvendo a Alemanha e envolvendo o Império Austro-Húngaro. Normalmente, quando se trata de motivos para a guerra e estopim da guerra, é isso que a gente vai encontrar, tá certo? Então, para facilitar, que é um tema complexo, a gente explica assim: a corrida armamentista, o imperialismo das nações, as colônias que haviam na África e na Ásia e o conflito nos Balcãs, tá certo? Isso explica muita coisa sobre os motivos que geram a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Bem, você tem aí a partir disso a formação de tríplices, né? Que essa formação é até anterior à guerra. Mas você tem aí a Tríplice Aliança, né? Liderada por Alemanha e Império Austro-Húngaro, e você tem a Entente. Do outro lado você tem a Grã-Bretanha, você tem a França, a Rússia, tá certo? E o conflito vai ser assim. Basicamente, o conflito vai ser como? O conflito vai ser por
Na primeira fase, trincheira, tá certo? Nas trincheiras. O conflito vai ser nas trincheiras, vai ser uma guerra de buraco, né? Uma guerra de tiro ali, um com o outro, frente a frente. Né? É uma guerra de metros, de espaços. Começa assim. Mas não é certo dizer que a guerra não tem aprimoração tecnológica, porque tem, tá certo? Existe muita aprimoração tecnológica nesse conflito mundial. O uso de motocicletas, por exemplo, uso de gás, tá certo? Gás para você, enfim, matar a pessoa, né, sem oxigênio, tá certo? Então tem a invenção daquelas máscaras para se proteger disso daí. Outro ponto importante quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, a respeito do que aconteceu, é o resultado, né? As consequências. São 10 milhões de mortos, soldados, tá? E você tem os tratados de paz, tá certo? Formação dos tratados de paz. Esses tratados de paz são vários. Qual que você destaca? O Tratado de Versalhes, obviamente, né? A Alemanha, ela é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes e ela se rende, ela na verdade ela leva a culpa, né, por ter promovido a Primeira Grande Guerra Mundial e por sua aliança com o Império Austro-Húngaro e na dominação da região dos Balcãs. Sai humilhada da Primeira Guerra Mundial, assina o Tratado de Versalhes, tá bom? E a sua moeda é totalmente desvalorizada, ela não pode ter um exército grandioso, tá certo? Ela não pode ter uma frota aérea significativa, tá certo? Ou seja, é exatamente esse pensamento que a gente está falando aqui, né? Ou seja, o orgulho alemão após a Primeira Guerra Mundial ele é incentivado por Hitler. Hitler olha para a sua nação e diz, né? Nós perdemos, nós fomos derrotados, né? A derrota foi horrível, foi terrível, mas nós somos arianos, nós somos alemães, nós não podemos viver nessa situação. Então ele começa a desobedecer isso quando ele assume o poder, após 1930, quando ele se torna chanceler. Então, de fato, se sobressair a humilhação do Tratado de Versalhes, foi sem dúvida uma resposta para a Alemanha, né? Para promover a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Agora, nesse intervalo aí, pós Primeira Guerra, pós Tratado de Versalhes, você tem aquela chamada crise de 1929, né? Onde o capitalismo é posto à prova. Preste atenção, o capitalismo ele é posto à prova, tá certo? Após a Primeira Guerra Mundial, acaba em 18, a Alemanha está humilhada, as potências europeias estão vivendo uma crise econômica muito significativa, né? Sem citar a gripe espanhola de 1918, que também traz um abalo mundial, tá certo? Então, qual é a relação da crise de 29 com as guerras mundiais? É porque na crise de 29 você tem um cenário de crise do capitalismo. O capitalismo está em crise, as pessoas estão olhando para o capitalismo e estão dizendo: veja, o capitalismo não funciona, olha o que está acontecendo. Você tem a ascensão do comunismo, tá certo? Revolução Russa de 1917, tá bom? A Rússia está crescendo no mundo, a revolução está funcionando, tá certo? O avanço do comunismo e o avanço dos movimentos totalitários, gente. Fascismo e nazismo. Se você quer entender melhor o fascismo, você pode até ir lá no meu canal e ver, eu fiz um vídeo só explicando isso. O que é de fato o fascismo e como ele nasce, quais são as características. Presta atenção, pós-Primeira Guerra, crise de 1929, crise capitalista, portanto, avanço do comunismo no mundo e o que mais? Você tem o avanço dos movimentos totalitários, que criticam o comunismo, perseguem o comunismo, tá certo? Usam uma plataforma de oposição ao comunismo, tá certo? E desejam criar uma sociedade ideal. Então as pessoas acreditam em Hitler, as pessoas acreditam em Mussolini, tá certo? Apesar de todas as estratégias de poder, as estratégias que eles usam para chegar ao poder, as pessoas acreditam. E aí, com o avanço dos movimentos totalitários, você tem o eclodir da Segunda Grande Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial, ela acontece única e exclusivamente por causa do avanço do totalitarismo? Não, não é só por isso. Nós temos um conflito na região do Pacífico também. Um conflito ainda um pouco neocolonial. Por exemplo, o ataque do Japão, né, a ilha lá no Havaí do Pearl Harbor, é um ataque, digamos assim, por conta dos conflitos que acontecem na região do Pacífico, tá certo? Então, esse motivo de gerar a Segunda Grande Guerra Mundial não é só o movimento totalitário. Perceba que é uma sucessão de fatores que vem desde a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí você tem, obviamente, o avanço de Hitler, tá certo? Hitler, ele é preso em 1923, ele escreve Mein Kampf, né? Minha Luta, tá? Ele chega ao poder como chanceler, na verdade ele é convidado para uma espécie de primeiro-ministro. Quando o presidente alemão morre, ele assume com poderes totais. E aí nós temos o Terceiro Reich, né? Ou seja, ele como um Führer, como um líder, né? Hitler se torna um líder muito poderoso, com um poder praticamente ilimitado. Hitler tem, né? Ele é uma espécie ele se chama, né, o verbo, para você ter noção. Então, aí é que ele começa a sua campanha expansionista. Num primeiro momento, as pessoas acreditam nele. Os ditadores, eles costumam enganar as pessoas com o seu discurso. Então, as pessoas acreditam nele. Desde o início, ele tem um discurso antissemita, tá certo? Contra os judeus, sem nenhum tipo de justificativa. Então, por vários motivos, Hitler ganha a confiança do povo e, por um momento, nós temos até a presença de primeiros ministros, tá? Presidentes que dialogam com Hitler e acham que ele não vai fazer nada. Acha que ele não vai expandir. Acha que ele vai, de fato, respeitar a estrutura geopolítica europeia. Mas ele não respeita. Tá? Ele faz um acordo com a Inglaterra, por exemplo, e em seguida ele invade a Polônia, tá certo? Ele faz um pacto de não agressão com Stalin na Rússia, mas ele continua avançando para o leste europeu em direção à Rússia. Por isso que Churchill vai falar que ele não vai parar. Churchill só fica confortável quando o Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos, né, como o presidente Roosevelt, ele afirma que declara guerra ao Japão e, consequentemente, ao chamado eixo, né? Aí você tem a formação da aliança, tá certo? E os países do eixo, que Churchill chamava de eixo do mal. E aí você tem a formação dos dois blocos. Num primeiro momento, gente, Hitler, ele avança muito. Ele domina a Bélgica, ele domina a França, ele toma Paris, né? E todo mundo pensa que ele não vai parar, porque qual é a estratégia de guerra dele? É a chamada guerra relâmpago. Ele ataca instantaneamente com aviões, tanques muito poderosos, muito potentes, né? E ele domina boa parte do norte da Europa, ali, da França e da Bélgica, Holanda. E ele vai invadindo, chega até muito próximo a Londres, bombardeia Londres, né? Aí é que você tem uma resposta maior do Ocidente. E por que que Hitler perde a guerra? Por que que o eixo do mal perde a guerra? Você tem a diminuição das potências italianas, tá certo? Você tem o avanço da Rússia, né, contra Berlim, o avanço do Exército Vermelho, tá certo? Hitler ele combate em duas frentes, né? Ele tem o dia D, só para citar de exemplo, né? Aí, o dia D no Ocidente, a invasão em Normandia pelo Ocidente, e você tem o avanço do Exército Vermelho pelo leste, especialmente em Stalingrado, que o Exército Vermelho, com um excelente papel, né, aí não permite com que Hitler avance. Então, lutar nessas duas frentes é muito difícil. E, claro, você tem o Exército Americano, com bilhões de dólares, tá certo? Com muito investimento de soldados, de equipamento, né? Encouraçados, navios e porta-aviões, que são fundamentais. Não esqueça de que a guerra também acontece no Pacífico.
a Batalha de Midway, por exemplo, né? Para os meus alunos eu já tenho falado sobre isso, né? A guerra contra o Japão ali nas ilhas do Pacífico também é um confronto importante. Para todos os efeitos, Hitler não sustenta, tá certo? Apesar de lutar, inclusive usar drogas, né? O exército alemão usava drogas para que o exército ficasse de pé lutando dia e noite, ataque noturno, espionagem, sabotagem. O exército americano ele é mais competente, ele é mais rápido, ele é mais inteligente, ele usa uma contra-espionagem, ele vaza informações dizendo que vai atacar uma região, mas ataca outra região. É muito interessante esse conflito de espionagem que acontece. O fato é que nós temos o dia D, né, como um destaque aí, um ataque à Normandia com soldados aliados e o avanço do Exército Vermelho pelo leste europeu. Hitler fica encurralado aí e sem chance, tá certo? É bem verdade que ele vai diminuindo seu cerco, perdendo soldados, né? Lá na Rússia ele perde muitos soldados por conta da chamada Terra Arrasada, tá certo? E aí ele chega a, segundo a história, apesar de existir outras versões, né? Ele se suicida, tá certo? Ele tira a própria vida e ele perde a guerra assim. É assim que ele perde a guerra. Mas a guerra no Pacífico continua. E essa guerra no Pacífico ela só se encerra quando os Estados Unidos lança aí a sua demonstração de poder bélico, ou seja, a bomba nuclear Hiroshima e Nagasaki. Isso traz um fim à Segunda Guerra Mundial e aí nós temos posteriormente aquele sentimento de tristeza por tudo que a guerra causou, especialmente tendo em vista o lançamento de bombas atômicas que geram uma situação no que diz respeito a direitos humanos, né? É muito triste aí, pessoas que têm doenças posteriores, né? E esses relatos nós já conhecemos. Para todos os efeitos, eu quis aqui destacar para vocês os principais pontos da Primeira Guerra, do período entre guerras, do período da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então eu agradeço demais a vocês que estiveram aqui nesse encontro, tá bom? Eu vou salvar esse vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube, tá certo? Vou fazer isso lá no canal do YouTube. Eu também estou postando alguns vídeos sobre temas históricos, temas contemporâneos e também sobre alguns temas relacionados à história, tá bom? Espero que essa transmissão tenha sido pertinente para vocês, tá bom? Eu agradeço a você por você ter assistido, tá certo? Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima. E claro, se vocês agora tiverem algum tipo de comentário, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu que agradeço, Natália, por você ter assistido. Tudo de bom para você, força nos estudos, que vai dar tudo certo. Então, a vocês que assistiram aí, valeu. Estamos juntos. Vocês que são top. Vocês são top. Valeu pela presença, gente. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Abração.